Aqui é Michele Munarete, sejam bem-vindos ao Projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, eis-me aqui para aprender com a vida de Jabes, para aprender a ter um coração como o dele. Senhor, me ensina a não pedir com a boca, mas com o meu coração. Não pedir com necessidade, não pedir para gastar com meus deleites. Senhor, troca o meu coração. Eu quero e preciso de um coração bom. Eu quero ser uma pessoa boa. Preciso saber querer o bem. Preciso saber fazer o bem. Preciso de um coração sem ressentimentos e amarguras. Dai-me, ó Deus, mãos e um coração limpo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é a oração de Jabes e as suas aplicações para a nossa vida. Vou começar essa prosa de hoje lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Bem, eu quero começar a falar dessa prosa para chamar a atenção sobre essa oração. Na verdade, a parte mais importante não é a oração que Jabes fez, e sim quem Jabes era. Por isso, precisamos dar maior importância no versículo 9 do que no 10. Eu mesma já assisti e ouvi algumas pregações sobre a poderosa oração de Jabes, e nunca ouvi ninguém reforçando o versículo 9, explicando o que é preciso para que a oração seja poderosa. Pelo menos as pregações que eu vi sempre foi enfatizando o quão poderosa é a oração que Jabes fez. Talvez você também já deva ter ouvido falar dessa poderosa oração, ou até mesmo já a fez em alguma situação da sua vida. Pois bem, o que eu percebo é que tanto quem prega quanto quem ouve a oração está mais preocupado no poder dessa oração, como se a oração tivesse poder por si só. Essa poderosa oração, aos meus olhos, é igual às frases que leio nas mídias sociais, dizendo às pessoas: essa semana Deus vai entrar na sua casa e abrir as portas que estão fechadas na sua vida. Ou, receba a bênção que vem do céu, pois essa semana o Senhor estará enxugando todas as suas lágrimas. Ou ainda, você viverá a partir de hoje os melhores dias da sua vida. Deus está entrando com providências. E por aí vai. Sabe o que é mais engraçado? É a quantidade de curtidas e amém que esse tipo de postagem assim recebe. Uma vez eu fui comparar a quantidade de curtidas de um post assim com um post do tipo vamos orar? O primeiro post eu já vi quase 3.000 curtidas, enquanto o outro post convidando para suar a camisa, orar, esse post quando ganha muito, ganha 3 ou 4 curtidas. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que Deus é igual a vidente de poste de luz, que traz a pessoa amada em 7 dias. Basta repetir a oração que Jabes fez e os seus problemas serão resolvidos em 7 dias. Uma vez em uma igreja que eu frequentava, o pastor disse que o seu filho tinha feito a oração de Jabes para arrumar um emprego, e ele conseguiu um emprego muito melhor do que ele tinha pedido por causa da tal oração. Então eu te pergunto, todos que fizerem a oração de Jabes receberão mais do que pediram? Ou até mesmo serão atendidas as petições só porque fez a mesma oração que Jabes? Pois bem, primeira coisa que precisamos saber é o significado do nome Jabes. Jabes é um nome predominantemente masculino de origem hebraico que significa o que causa sofrimentos. Depois, precisamos saber o significado de ilustre. Ilustre significa que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, célebre, eminente, notável. E a terceira coisa que precisamos entender é que Jabes tinha irmãos. Pois bem, se Jabes tinha irmãos, por que a mãe batizou apenas Jabes como o que causa sofrimentos e os seus irmãos não? Se na época retratada não existia anestesia e todo parto era realizado por parto normal. E todos nós sabemos que o parto normal é um procedimento relativamente doloroso.
O próprio Deus disse que a mulher sentiria dor ao dar à luz, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. E sabemos também da quantidade de mulheres que passaram por essa experiência e suportaram muito bem. No caso da mãe de Jabes, o único parto que a marcou, que foi excessivamente doloroso, foi o de Jabes. Agora eu vou falar um pouco sobre a duração do parto normal para a gente entender um pouco como funciona esse processo. Nas mulheres que já deram à luz anteriormente, toda essa dinâmica ocorre entre 8 a 9 horas, ao invés de uma média de 12 a 14 observada naquelas que nunca pariram. Nas mulheres que nunca pariram, o período expulsivo dura em torno de 1 hora e nas mulheres que já pariram, cerca de 30 minutos. Um período expulsivo que dure mais de 1 hora é chamado de prolongado e oferece riscos ao bebê e pode levar à estafa materna. Nesse caso, é necessário entender que um parto demorado não traz sofrimento apenas para a mãe, traz também ao bebê. A medicina chama de sofrimento fetal, também chamado de hipóxia neonatal, que consiste na diminuição ou ausência da assimilação de oxigênio recebida pelo feto através da placenta. Este quadro pode ser agudo ou crônico. As consequências da hipóxia neonatal variam de acordo com a intensidade da redução de oxigênio fetal e do tempo de duração da mesma. Quando o problema é identificado precocemente, a recuperação do feto costuma ser rápida e não deixa sequelas. Contudo, quando o quadro de hipóxia é prolongado, pode levar a lesões irreversíveis em diversos órgãos, especialmente no sistema nervoso, como lesões cerebrais difusas de baixa severidade que ocasionam problemas de comportamento e atraso no desenvolvimento psicomotor do indivíduo. Lesões encefálicas extensas, mais severas, podendo resultar em paralisia cerebral infantil, epilepsia ou atraso mental. A criança que apresenta deficiências em relação ao desenvolvimento psicomotor pode apresentar uma lesão das vias sensoriais ou desenvolvimento defeituoso das funções intelectivas, afetivas, táteis, auditivas ou visuais. Pois bem, diante dessas informações que nos são disponibilizadas hoje em dia com tanta clareza e diante do nome que foi escolhido para Jabes e o seu significado, podemos supor que o parto de Jabes pode ter ocorrido hipóxia neonatal e que muito provavelmente Jabes tivesse alguma deficiência resultante desse sofrimento fetal. Se analisarmos algumas das pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, podemos perceber que aqueles que não tinham atrativos aos olhos humanos foram os que Deus escolheu. Davi não estava entre os seus irmãos quando Samuel foi ungido um rei para substituir Saul. Seu pai, por pensar ser ele o mais moço dos filhos, não deveria estar preparado. Mas Davi, aos olhos de Deus, era mais ilustre. Gideão, quando foi convocado pelo anjo do Senhor para salvar Israel na guerra, lhe diz: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Mas Gideão, aos olhos de Deus, era mais ilustre. Porque são agradáveis ao Senhor escolher as coisas, as pessoas fracas deste mundo, para confundir, humilhar e menosprezar as fortes. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender a tocar o coração de Deus, como Jabes fez. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!